O vento gélido cortava as ruas sombrias da cidade, enquanto o jornalista investigativo David Parker corria contra o tempo para descobrir a verdade por trás de uma rede de corrupção que se entranhava até os mais altos escalões do governo. David sempre soube que mexer com poderosos era arriscado, mas nunca imaginou quão profundo essas conexões malignas poderiam ser. Tudo começou com uma dica anônima. Um envelope deixado em sua mesa, contendo documentos confidenciais e fotografias comprometedoras. Ao examinar cada detalhe, David percebeu que estava diante de algo muito maior do que qualquer matéria que já tivesse investigado. Era um esquema que envolvia desvios milionários de fundos públicos, subornos e até mesmo assassinatos para encobrir rastros. Determinado a expor a verdade, David mergulhou de cabeça na investigação, enfrentando ameaças veladas e constantes tentativas de intimidação. Seus passos eram seguidos, sua privacidade invadida, mas ele não desistia. Cada nova peça do quebra-cabeça o aproximava mais do cerne da corrupção, mas também o colocava em maior perigo. Em uma noite tempestuosa, enquanto estava mergulhado em seus arquivos, David recebeu uma ligação anônima. Uma voz distorcida o alertou de que ele estava mexendo em águas profundas demais e que deveria parar antes que fosse tarde demais. Ignorando as ameaças, David decidiu ir até o fim, custasse o que custasse. No entanto, quanto mais ele investigava, mais ficava claro que a corrupção tinha tentáculos que alcançavam os mais altos escalões do governo. Aqueles que deveriam proteger a lei estavam envolvidos em quebrá-la, tornando a missão de David ainda mais perigosa. Em uma noite fatídica, quando finalmente reuniu provas irrefutáveis o suficiente para expor toda a rede de corrupção, David foi emboscado por agentes corruptos. Uma perseguição angustiante se seguiu pelas ruas escuras da cidade, com tiros ecoando ao redor enquanto David lutava para manter-se vivo e proteger as evidências que poderiam derrubar os poderosos. Com uma última explosão de adrenalina, David conseguiu entregar as provas para um colega jornalista confiável, antes de ser capturado pelos capangas do sistema corrupto. No dia seguinte, as manchetes estampavam os jornais, revelando a magnitude do escândalo e levando à queda dos envolvidos. Apesar de ter sobrevivido à perigosa jornada, David sabia que sua batalha contra a corrupção estava longe de terminar, mas enquanto olhava para o horizonte, ele sabia que cada desafio valerá a pena, pois a verdade sempre prevaleceria, não importa quão poderosos fossem aqueles que tentavam escondê-la. Meses se passaram desde a exposição da rede de corrupção. David Parker, agora marcado como um herói pela sociedade, encontrava-se em uma batalha diferente. Não mais contra políticos corruptos, mas contra o trauma e as sequelas deixadas pela perseguição implacável que enfrentou. Enquanto tentava reconstruir sua vida, David recebia constantes ameaças e ataques virtuais. Sua casa era vigiada, suas contas pessoais hackeadas, e ele vivia em constante paranoia. No entanto, sua determinação em continuar lutando pela verdade permanecia inabalável. Uma noite, ao voltar para casa após mais um dia de luta contra os fantasmas do passado, David encontrou sua porta entreaberta. Seu coração acelerou, a adrenalina bombeando em suas veias. Ele sabia que algo estava errado. Silenciosamente ele entrou, preparado para enfrentar o desconhecido. O que ele encontrou dentro de sua casa o deixou atordoado. Não era um invasor, mas sim uma pasta com uma carta. Tremendo de emoção e medo, David abriu a carta e começou a ler. Era um convite para uma reunião secreta com uma fonte anônima que afirmava ter informações cruciais sobre uma nova conspiração que ameaçava os alicerces da democracia. Movido pela curiosidade e pelo instinto de investigação, David aceitou o convite, sabendo que estava se colocando novamente em perigo. Na noite seguinte, ele se encontrou com a fonte em um beco escuro nos arredores da cidade. A figura sombria que o esperava revelou detalhes chocantes sobre um plano para manipular as próximas eleições, colocando em risco a vontade do povo. Determinado a impedir que a história se repetisse, David mergulhou de cabeça em uma nova investigação, dessa vez enfrentando um inimigo ainda mais astuto e poderoso. Cada passo levava mais fundo na teia de mentiras e decepções, enquanto ele lutava contra o tempo para reunir provas concretas o suficiente para expor o novo esquema. No entanto, quanto mais ele descobria, mais ele percebia que essa conspiração era ainda mais perigosa do que a anterior. Os tentáculos do poder se estendiam para além das fronteiras do país, envolvendo interesses internacionais e ameaçando a estabilidade global. Com o relógio ticking e os inimigos se aproximando, David se viu em uma corrida contra o tempo para salvar a democracia e proteger aqueles que amava. Mas ele sabia que, assim como antes, a batalha seria árdua e cheia de sacrifícios.
Enquanto as sombras da conspiração se aproximavam, David Parker permanecia firme em sua missão, sabendo que mesmo que o preço fosse alto, ele não poderia desistir, pois ele era mais do que um simples jornalista investigativo. Ele era a voz da verdade em um mundo de mentiras e corrupção, e ele estava determinado a fazer sua voz ser ouvida. À medida que David Parker mergulhava cada vez mais fundo na investigação da nova conspiração, ele se via confrontando adversidades que jamais imaginara. Seus contatos se tornaram escassos e as ameaças se intensificaram, deixando-o constantemente alerta e com os nervos à flor da pele. A cada passo ele descobria novas camadas de engano e manipulação, revelando um emaranhado de interesses obscuros que buscavam minar os pilares da democracia. Era uma batalha desigual, na qual David se via lutando contra poderes muito maiores do que jamais enfrentará. Mas em meio à escuridão, uma luz de esperança surgiu. Uma aliada improvável, uma figura interna nos círculos do poder, ofereceu sua colaboração, compartilhando informações cruciais que poderiam mudar o curso da investigação. Com sua ajuda, David começou a montar as peças do quebra-cabeça, revelando uma conspiração que se estendia além de suas piores expectativas. No entanto, quanto mais ele descobria, mais ele colocava em risco não apenas sua própria vida, mas também a daqueles ao seu redor. Sua família e amigos se tornaram alvos, forçando David a tomar decisões difíceis sobre o preço que estava disposto a pagar pela verdade. Em uma noite tensa, enquanto trabalhava em seu escritório, David foi surpreendido por uma invasão violenta. Capangas armados arrombaram a porta, determinados a silenciar a voz que os ameaçava. Em uma luta desesperada pela sobrevivência, David enfrentou seus agressores, lutando com todas as suas forças para proteger não apenas a si mesmo, mas também as evidências que havia reunido. O confronto foi intenso, cada momento uma batalha pela vida. Sangue, suor e lágrimas se misturavam naquela luta pela verdade, enquanto David se via empurrado até o limite de suas capacidades. No fim, com uma mistura de sorte e habilidade, ele conseguiu derrotar seus atacantes e escapar com vida, mas não sem ferimentos graves e cicatrizes emocionais que nunca desapareceriam. Apesar do perigo iminente, David sabia que não podia desistir. Com suas forças renovadas e determinação inabalável, ele continuou sua busca pela verdade, disposto a enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Pois ele sabia que no final, a verdade sempre prevaleceria, não importa quão sombrio fosse o caminho que ele tivesse que percorrer para alcançá-la.